Você já se pegou assistindo uma publicidade, uma campanha ou uma dita propaganda na televisão ou na internet e se engajou com essa publicidade da mesma forma que você se engaja com um filme? Querendo saber o que vai acontecer no final, querendo saber um pouco mais sobre aquele assunto, ou em alguns casos até mesmo torcendo para um certo final na publicidade? Essa publicidade já acionou em você sensações e emoções similares àquelas que você tem quando assiste um filme? Se sua resposta é sim para essas perguntas, eu tenho uma coisa para te falar. Muito provavelmente essa marca fez o dever de casa dela da forma certa. Ela preparou um material publicitário pensando no sentimento que ela gostaria de atingir em você. E é disso que eu quero falar hoje. Eu quero falar de arquétipos. Na realidade, esse é o segundo vídeo da série. Se você caiu aqui de paraquedas, eu recomendo dar uma olhada no primeiro vídeo, onde a gente fala dos 7 primeiros arquétipos. Mas, antes de ir lá, dá um like aqui e continua assistindo esse vídeo, que você pode continuar depois, lá no outro vídeo, porque a ordem dos fatores aqui, neste caso, não irão alterar no resultado que você vai ter no entendimento de como os arquétipos influenciam no seu dia a dia e influenciam no dia a dia da sua comunicação com o seu cliente. Eu sou o Carlos Pires e eu estou aqui para falar de gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. O que os arquétipos têm a ver com contabilidade estratégica? Olha, para mim, contabilidade é o fim e o único local onde se registra tudo dentro de uma empresa. Contabilidade é a melhor metodologia de gestão e ela tem que estar envolvida, assim como a administração, em todas as áreas da empresa, inclusive em marketing. E se você é contador ou quer ser um consultor da área, atuando um pouco com contabilidade estratégica, marketing é essencial. Como diz um consultor que eu conheci no Chile, marketing logo existo. Para você existir, para ter uma marca, para ter um conceito, para vender algo, você precisa de marketing. Seja direto, seja indireto, seja atuando com vendedor de campo ou com publicidade na internet, indiferente de qualquer um desses aspectos, você precisa de marketing para vender. E hoje nós vamos falar dos 5 arquétipos que eu escolhi deixar para o final, por entender que são os arquétipos mais interessantes quando o assunto é estrutura arquétipica para marketing. Nós vamos falar um pouco, primeiramente, de como funciona a estrutura arquétipica, que pode complementar o nosso vídeo anterior, para quem já assistiu, e para quem não assistiu, dá para assistir um pouco aqui, entender e depois voltar no vídeo anterior e ver um pouco mais sobre a questão de arquétipos. Primeiramente, quando a gente fala de arquétipos, a gente tem que entender o conceito de um arquétipo. O conceito de arquétipo, pelo que eu conheço, vem a partir de alguns até materiais anteriores, mas eu gosto do conceito de Carl Jung, que é um filósofo, eu nem sei se eu estou falando o nome dele certo, mas Jung é um filósofo que trabalhou ali na mesma época que Freud e ele falava muito sobre os símbolos, como os homens criam símbolos e como esses símbolos refletem no dia a dia da humanidade. E ele fala muito sobre esses símbolos, tratando eles como arquétipos. Ele fala que os arquétipos são personas, são estruturas de personas que nós encaramos durante a vida, que nós decidimos encarar, encarnar, e alguns que, sem nenhuma decisão, acabam ocorrendo naturalmente. No vídeo anterior eu falei sobre o arquétipo da mãe. Quando uma mãe tem um filho, quando um pai participa da maternidade, participa ali efetivamente de uma paternidade junto com a mãe, ele naturalmente encarna e vive o arquétipo do pai, ou ela vive o arquétipo da mãe. Algumas pessoas pensam em arquétipo no modelo do livro Poder do Subconsciente, em colocar um arquétipo na parede, colocar algumas coisas que lembram aquilo que ele quer buscar na vida, aquilo que ele quer se tornar. E a partir daquelas imagens, ele acredita que o universo, alguma força maior, vai modificar a vida dele. Quando a gente fala de arquétipo, o assunto é diferente. A gente fala de vivência. Ter na sua parede uma imagem de uma coruja
não vai fazer de você uma pessoa sábia, assim como ter a imagem de um corredor do Ayrton Senna, de um Schumacher, na sua parede e olhar para ela todos os dias, não vai te tornar um bom corredor de Fórmula 1. A questão é, o arquétipo é uma questão de vivência. Quando você vive aquele arquétipo, quando você vive o arquétipo do corredor, do automobilista, aquele que vive, entende, pesquisa, sabe sobre aquele assunto, vive aquele assunto no dia a dia, ele automaticamente vai ter esse arquétipo enraizado nele. Ele vai começar a ver resultados relacionados a esse arquétipo que ele está vivendo. E isso é o que as marcas querem criar em você. Por que eu entrei nesse assunto? Porque hoje o primeiro arquétipo, arquétipo do herói, é um dos arquétipos mais utilizados no mercado. Por quê? Ele é um arquétipo cinematográfico. Quando você vê o arquétipo do herói e assiste o Homem-Aranha, assiste Senhor dos Anéis, você vê claramente todo o roteiro do arquétipo do herói, que vai desde uma vida comum, passando por um conflito, passando pelo encontro por um chamado, a negação de um chamado, o encontro de um mestre, o retorno à sua jornada, a queda, a ressurreição, a vitória e o retorno para a vida comum. Se você pega Senhor dos Anéis, é um clássico que o Frodo recebe o chamado, declina, conhece o Gandalf como um mestre, aceita o chamado, faz todo o percurso ali da jornada entre os filmes, onde ele batalha, luta, perde, retorna, até o momento que ele vence, no final, termina a campanha, eu vou dar um spoiler aqui, né? Destruindo o anel no filme, jogando o anel lá embaixo, deixando o anel cair junto com o Gollum no livro, e depois ele volta para a vida dele comum no Condado dos Hobbits. Dos Hobbits, desculpa. E isso faz com que esse arquétipo, utilizado por algumas marcas, seja muito mais claro, porque a gente vê isso sempre no cinema. Star Wars a mesma coisa, com o Luke iniciando o chamado dele com uma negativa, depois ele encontrando o mestre Yoda, voltando para a batalha, perdendo uma vez para o Darth Vader, retornando e vencendo ao final e voltando para a vida comum. Esta visão do herói é uma visão clássica que nós temos através do cinema. Então a gente sempre fala de superação, a gente fala de superar nossos limites, de ir atrás, de buscar algo que nos faça encontrar o nosso caminho na jornada do herói. E algumas marcas utilizam disso para conseguir tratar o seu modelo de estratégia de marketing. Uma delas é a Nike. A Nike, ela tem uma visão muito clara de que a comunicação dela se dá pela superação. Seja com o Air Jordan, lá na década de 90, 80, 90, eu acho, com o Michael Jordan, com a questão da superação, cada vez pulando mais alto, superando os limites. O Nike com a visão dele nas corridas, aquele momento seu, de você sempre superar os seus limites, ir cada vez mais longe, batalhando você contra você mesmo. Então, neste caso, especificamente, este arquétipo, o arquétipo do herói, ele tenta conectar entre a marca que está conversando com o interlocutor, com o cliente, com sua audiência, numa tentativa de mostrar que quando ele adquire aquele produto, ele vai ter a ferramenta essencial para ele continuar na jornada dele do herói. Então, quando a gente vai falar de publicidade, de qualquer assunto que seja, esta comunicação é muito importante. E conhecer os modelos de arquétipos é extremamente importante. Eu não tenho aqui, também está no escritório, um livro chamado O Herói Fora da Lei. Um livro ótimo, que estruturou os arquétipos em 12. Nós utilizamos 13 em alguns casos, incluindo o anti-herói, que ele está um pouco fora ali do... Não bem o anti-herói, porque o anti-herói está ligado ao fora da lei, mas na realidade do inimigo comum, do inimigo público comum, que é um arquétipo muito utilizado em campanhas políticas hoje em dia. Mas voltando aqui, o arquétipo do herói. Qual é o lema do arquétipo do herói? O arquétipo do herói, ele diz que onde há vontade, há um caminho. Ou seja, ele quer conectar com as pessoas mostrando que através da vontade ele vai encontrar o caminho para aquela superação.
E é disso que nós falamos no arquétipo do herói quando a gente fala de publicidade. A gente quer mostrar para o público, para a audiência, que a partir do momento que ele adquire aquele produto, ele já tem o caminho, ele já tem as ferramentas para aplicar a vontade dele e ir atrás do sucesso. Depois desse arquétipo, eu gosto de tratar o arquétipo oposto, que é o arquétipo do fora da lei. Este é um arquétipo que, em suma, ele tenta mostrar que aquela marca ajuda as pessoas a quebrarem as regras. Mas como assim, Carlos, quebrar as regras? Porque isso é proibido em alguns casos. Não necessariamente esse tipo de regra que você pensa. O arquétipo do fora da lei, ele quer mostrar para a audiência, para o público que adquire aquele produto, que com aquele novo produto ele vai conseguir não necessariamente quebrar as regras do dia a dia ou quebrar as regras legais, ele vai quebrar as regras da vida dele. Um arquétipo claro disso é a Harley Davidson. Quando ele coloca alguém no dia a dia andando numa moto, numa Harley, e mostrando que aquele empresário que está sempre de terno e gravata, quando ele sobe na Harley, ele encarna aquele espírito do fora da lei. Ele encarna aquele espírito que tira ele daquela rotina, quebra a rotina dele. O arquétipo do fora da lei, ele é muito bom para ser utilizado naquele tipo de produto que vai tirar o cliente da zona de conforto, da zona que ele está sempre ambientado e trazer ele para uma nova realidade. Aquilo que realmente quebra o cliente em dois. Um, no momento que ele está fora, que ele está longe da conexão com a marca. Dois, no momento que ele está com a marca, onde ele é aquilo que ele gostaria de ser sempre. Por mais que a pessoa não queira, ou pelo menos não saiba que não quer ser sempre aquele arquétipo. Um exemplo, um empresário não quer andar de moto o dia todo. Ele não quer ficar sentado na Harley dele o dia todo, porque senão isso seria comum. Não teria sentido. Em contrapartida, quando ele monta na Harley dele e pilota, quando ele sai do trabalho, ele deixa todo aquele problema de lado. Então é isso que a marca deseja comunicar. Tem uma publicidade muito legal da Harley, que na hora do test drive, quando a pessoa sobe na moto e começa a andar, sai de uma rua à esquerda, acho que é de uma rua direita, e entra atrás dele um grupo de motoqueiros gigantesco. E eles cercam ele e colocam ele dentro do grupo de motoqueiros. E quando ele começa a andar ali dentro, ele começa a sentir a sensação de como é estar dentro de um grupo de motoqueiros, de um motoclube, como que é aquela sensação de viajar de moto, aquela questão de liberdade, aquela quebra que o fora da lei traz do mundo padrão da realidade. E o que ela quer passar é este sentimento. E funciona muito bem. Hoje a Harley é uma moto que se posiciona nessa categoria. Qualquer pessoa que compra uma Harley está buscando aquele espírito que ela traz consigo. Depois desse arquétipo, a gente tem um arquétipo do mago. Este é um arquétipo um pouco mais complicado. Ele é um arquétipo que tenta demonstrar que tudo é possível. Ele é um arquétipo que tenta mostrar que a partir daquela marca você terá acesso a fórmulas mágicas que solucionam o seu problema no dia a dia. O arquétipo do mago, ele pode ser usado assim por N marcas, até mesmo em alguns casos eu brinco que a prova de resultado entre o mago e o sábio, ela flutua ali no meio como arquétipo principal dela junto com o governante. Porque a nossa ideia é trazer soluções mágicas. Quem gostava muito disso era o Mastercard. Porque o Mastercard, naquelas propagandas dele do dia a dia, onde a pessoa fazia várias coisas, tipo mala para viajar X, mala para passagem aérea para tal local Y. Aí, tudo aquilo que você poderia comprar, o Mastercard resolvia. Ele te dava o acesso a comprar aquilo. Mas para todas as outras também existia o Mastercard. Então, ele era uma solução mágica para o seu dia a dia, para tudo que você precisava. É um arquétipo até pouco utilizado, por essa complexidade. Algumas marcas até utilizam de forma disfarçada, como por exemplo a Polishop, que ela coloca o arquétipo do mago, em todos os seus produtos. Não na marca em si, mas nos produtos. Não é a Polishop que resolve o seu problema. É a faca Ginzo que nunca fica cega.
Até porque essa faca, desculpa, nem é da Polishop, mas lembra bem. A panela antiaderente que não gruda. A grelha George Foreman. Esta grelha ela era famosíssima na Polishop, com a questão de um copo de gordura que ela sacava dos alimentos. Mas o arquétipo do mago está muito voltado para o produto, não para a marca Polishop. A marca Polishop não aparece tanto, mas ela foca em produtos específicos e temporários. Então, a Polishop e a Mastercard são dois exemplos do arquétipo do mago, aquele que traz uma solução mágica para a vida das pessoas. Então, quando você compra aquele produto, você entende que ele vai trazer uma solução mágica para você. Depois, o arquétipo do inocente, aquele que não faz mal a ninguém. Aquele arquétipo que quer simplesmente se conectar com uma marca que está ali para te ajudar, para solucionar o seu problema de forma simples. Ela não tem nenhuma complexidade, ela traz soluções simples, pode até ter uma certa complexidade de tecnologia, mas é uma solução simples e essencial. Um arquétipo muito bom para isso são arquétipos de marca de produtos de higiene, como Johnson & Johnson, Pampers, que são marcas que mostram que elas estão ali como um coadjuvante. O ator principal é o bebê, a criança que está lavando o cabelo e ele não arde o olho. Então, o produto não arde o olho com o Johnson's Baby Shampoo, lavar a cabeleira com o Johnson's Baby Shampoo, aquela velha musiquinha. A fralda Pampers, que o ator principal é a vivência da mãe com o bebê, a liberdade do bebê. Porém, a marca está ali para oferecer aquele apoio. Como coadjuvante, que não quer roubar a cena, não quer ser nada importante. Ela está ali apenas para ajudar. O arquétipo do inocente, ele tem uma visão de ser harmonioso com o ambiente. Ele tem uma visão de ser ele mesmo, sem impactar em nada. É um arquétipo muito bom para marcas que envolvem sentimentos um pouco mais fortes, como mãe, filho. Marcas como a questões mais delicadas, como a criação de uma criança e a relação dos pais com ela. Então ela é uma marca que está ali como coadjuvante, é uma marca que quer estar naquele ambiente como essencial, porém como um ator coadjuvante. Por fim, a gente tem o arquétipo do explorador. O explorador é um arquétipo que eu particularmente acho muito interessante e algumas marcas usam ele muito bem. Uma marca que usa para mim ele muito bem é a Heineken, que ela sempre utiliza propagandas que mostram que a cerveja auxilia na vivência, na exploração de sensações diferentes. Quando ela coloca um personagem atravessando uma festa e bebendo Heineken em todos os momentos dentro da festa. Quando ele atravessa por dentro de um navio e vai vivendo festas lá dentro de um navio. Outras marcas que utilizavam isso muito bem eram marcas de cigarro, que sempre colocava alguém cavalgando num cavalo no alto de um morro com a puta sensação de liberdade e lá no final, quando ele chegava no ponto essencial, ele ia curtir um cigarro. Propagandas hoje que não são mais vistas, mas você pode encontrar no YouTube, porque são publicidades que estão proibidas, né, de cigarro. Mas eram muito boas no quesito marketing para serem analisadas. Um outro exemplo muito bom para a questão do explorador é a marca de roupa Levi's, que é uma marca de jeans simples, básico, onde eles gostam muito de bater na tecla de terem feito uma pesquisa absurdamente grande em volta do mercado e do corpo das pessoas e alegam ter encontrado 3 modelos básicos de corpo e que as calças deles são modeladas para esses 3 modelos básicos de corpos que se encaixam e vestem bem em qualquer tipo de corpo. Eu acho que muito mais para o feminino nesse caso, não sendo masculino, porque é muito mais básico e simples. Mas ela é uma marca que ela não apega pela moda, ela não bate na questão de diferenciais de design. Ela simplesmente mostra que com a calça Levi's você pode viver aventuras e momentos inesquecíveis na sua vida. Então ela sempre coloca as pessoas no alto de uma montanha, numa aventura, numa viagem. Ela muda a estrutura da moda para uma vivência, para uma experiência. E é por isso que o arquétipo dela é muito voltado para o explorador. Pessoal, esses são os 5 arquétipos que ficou faltando do vídeo anterior.
A ideia era simplesmente passar de forma rápida eles aqui, apresentar todos para que você possa utilizar na sua empresa. Lembrando que você que tem uma empresa de consultoria, seja eu empresa, sou consultor único, eu sou dono de uma contabilidade, não, tenho uma consultoria um pouco maior, sou um advogado. Entender os arquétipos vão te ajudar a conversar com o seu cliente quando o assunto é marketing, auxiliar o seu cliente quando ele estiver fazendo um planejamento estratégico para o ano seguinte e até mesmo te ajudar a como se posicionar diante de um cliente. O que você quer repassar para ele? Qual a sensação que você quer que o seu cliente tenha quando ele te vê, quando ele faz uma reunião com você, quando ele abre um relatório que você fez para ele? Qual a sensação básica? Lembre-se sempre que quando você conversa com uma pessoa, quando você tem uma interação com alguém, você tem que ter sempre duas metas básicas para que essa ação seja eficiente. Meta 1, fazer com que essa pessoa saia melhor depois da interação que ela teve com você. Melhor em que sentido? Com mais informações, com bem-estar, feliz, mais disposta. Não importa o tipo de melhoria que você pode causar para ela. Se você sempre tiver a intenção de deixar a pessoa melhor depois que ela conversou com você, você sempre terá uma interação mais tranquila e mais saudável. E o segundo é, deixe sempre uma informação em evidência. Defina uma informação para que você deixe essa mensagem gravada na cabeça da pessoa. E o seu arquétipo pode ser essa uma informação. Ou ele pode fazer parte dessa uma informação. Ou até mesmo, ele pode te ajudar a fixar esta uma informação dessa conversa. Essa uma informação pode ser basicamente a percepção e a segurança que o seu cliente ou o seu interlocutor vai ter depois de ter conversado com você. Pessoal, nosso vídeo fica por aqui. Eu agradeço você que assistiu até aqui. E se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um like também, só para dar aquela força pro canal. Segue a gente, compartilha com seus amigos, compartilha com todo mundo que você conhece de marketing, de contabilidade, para a gente tentar levar esses conceitos mais à frente, para a gente mostrar que contabilidade, que gestão, que planejamento também envolve marketing. E eu agradeço e vou ficando por aqui.